turma, boa tarde. Chegando com mais um vídeo de português, aula de português. Hoje tivemos um vídeo ontem falando a respeito, né, do tema da nossa unidade, que é outras paixões e outras linguagens. E teve aí uma pequena atividade, exercício da página 98, que era sobre a canção Te Vê do grupo Skank, né? Espero que todos aí tenham feito, tenham entendido, né? E ainda tem alguns alunos que não me deram o retorno, não me devolveram, mas espero que até o final da aula, o final dessa aula, o final da semana no máximo, na sexta-feira, todos estejam aí colocando suas atividades em dias. Eu vou começar essa aula falando, aliás, respondendo aquelas questões que foram propostas hoje. Aí tem aí algumas perguntas que são pessoais, né, e outras que a gente pode, eu vou responder aqui, são sugestões de respostas, não quer dizer que, né, tem que estar igual essa aqui, são sugestões, tem que ter com o mesmo, né, tem que estar no mesmo sentido, enfim, mas que seja com outras palavras claras, claro, porque é, cada um escreve à sua maneira. Então vamos começando aí, projetando aqui a tela. E a primeira pergunta é se você conhecia ou se você conhece essa questão. Aí é pessoal, né? Cada um iria dizer se conhece ou não, né? Aí vocês teriam que dizer que sim ou que não. É uma canção bastante conhecida, que eu já conhecia há bastante tempo. Não sei se vocês né, já conheciam, mas aí é pessoal. A segunda pergunta, né? O que esse trecho da letra sugere. Então, a sugestão aí é a impossibilidade de desprezar ou ignorar a presença do ser amado. Ou seja, é impossível eu não perceber a presença desse ser amado, né, de acordo com esses versos, de acordo com esse trecho aí da canção. Mostra essa impossibilidade, né, eh, de desprezar ou até mesmo de ignorar essa pessoa amada. A terceira, como o poético ajuda a construir em nossa mente a imagem de impossível e improvável, né? Ele utiliza uma figura de linguagem que nós utilizamos, que nós trabalhamos no semestre passado. Se não me engano, no segundo bimestre nós trabalhamos essa figura de linguagem que é chamada de comparação, né? Que nessa canção ele utiliza para comparar os sentimentos e as situações improváveis. Só um exemplo aqui, né? Ó, é, diz como mergulhar no rio e não se molhar. Então ele diz, por exemplo, te ver e não te querer, é como mergulhar no rio e não se molhar, é como, comparando, né, morrer de frio, é como não morrer de frio no mar. Então ele utiliza essa figura de linguagem, né, comparando é, os sentimentos às situações improváveis, ou seja, situações que dificilmente não aconteceriam, como por exemplo, não morrer de frio no gelo polar, né? Então, essa é a resposta, sugestão, né, de resposta para essa questão. A quarta, há canções que nos transportam para outro lugar, outro momento. Por que isso acontece, né? Que poder a música tem sobre nossa imaginação e nossos sentimentos? Já pensou sobre isso? Saberia falar o nome de uma canção que marcou um instante especial de sua vida? Então, aí, como é pessoal, né? Mas a gente sabe que há canções que é, nos faz sentir, né, em outros lugares e também reviver outros momentos. Então, isso aí você explicar por que que isso acontece, né? Porque te traz uma memória boa, porque, sei lá, te leva, tu faz pensar de um lugar especial, enfim, é uma resposta pessoal. As letras de algumas canções parecem ter sido escritas por nós, ou seja, parece que elas traduzem exatamente o que pensa ou sentimos. Isso acontece com você? Isso ocorre com você? Se você poderia citar um trecho de uma delas. Você vai dizer aí que essa canção, aquela canção que você ouve e diz, essa canção foi feita para mim, né? Se isso ocorre com você, cita um trecho dessa canção ou de algumas delas, dessas canções, né? Muitos jovens têm a música como sua grande paixão. Alguns preferem os videogames e outros a TV ou a internet. O que mais atrai em você? Para você, o que seria insuportável deixar de ter ou de ver, né? São respostas pessoais, de acordo com o gosto de cada um.
Para algumas pessoas, deixar de assistir TV ou acessar a internet é impossível, né? Você também pensa assim? Seria capaz de ficar uma semana sem ver TV ou acessar a internet? Aí você também vai responder é, do que você acha, a forma que você pensa. Será que você conseguiria ficar uma semana, um mês, sei lá? Quantos dias você seria capaz de ficar sem TV ou sem internet? E na sequência, que só eram essas questões, né? Tem na sequência um fragmento de texto que é um romance, né? A gente já trabalhou o gênero romance, que é um texto curto aí que tem algumas situações, né? Algumas situações que é situação inicial, desenvolvimento e situação final, né? O conclusão. Então vocês, né? Tá aí vendo aí, já viram, e agora a gente vai precisam trabalhar a leitura desse conto, né? Desse romance, perdão, do romance, desse romance aí, né? Que seria o título do romance é o Menino Sem Imaginação. Aí vocês poderiam, antes de começar, por que que esse menino não tem imaginação, né? E perguntar o que é que esse texto, de que esse texto vai falar, hein? Enfim, então tem todo o texto aí que vai falar justamente, abordar aí alguns costumes, né? Algumas paixões dos adolescentes. Não vou adiantar muito para que vocês possam ler o texto e estar compreendendo aí direitinho o que está sendo narrado, né? O que está sendo contado nesse texto. Daqui a pouco eu volto aqui para a tela, né? Só para fazer alguns comentários e para vocês aí, né? Como é que diz? Entenderem melhor o texto, né? Aí, se fosse online, a gente ia fornecer um tempo, enfim, mas cada um vai fazer sua leitura, tentando aí anotar os sentidos, né? Principalmente para esse título, o menino tem imaginação, né? O que é que dá para entender, o que é que vocês poderiam entender como menino sem imaginação. Depois de feita a leitura, tem aqui algumas perguntas, né? Tá aqui dizendo que o texto se trata, já diz até no início que se trata é, de uma paixão pela TV, né? E a impossibilidade de viver sem a TV, no caso, as suas cores. Aí vocês poderiam imaginar o que poderiam imaginar a respeito desse menino. Será que uma história como essa poderia ser real? Após eu ler o texto aí, vocês analisem e emita aí suas opiniões, né? Será que poderia ser real uma história como essa, dessa daí do menino, né, sem imaginação? Aí o texto vai até a página 100, né? Na sequência, tem as atividades de 1 a 8 que vai na página 101. Só essa parte que tem por dentro do texto. Mas não se preocupe, porque eu estarei mandando, né? Mandando aí a página no grupo para que vocês possam estar resolvendo todas essas questões. Então é só isso, né? Qualquer dúvida, estou disponível aqui no PV para tirar qualquer dúvida. Boa tarde, boa aula e até o nosso próximo encontro.